Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e eu gostaria de abordar um tema um pouco diferente, mas é um tema bem conhecido pelo mundo dos traders. No que pese ele ser conhecido, ele é pouco entendido, ele é pouco estudado porque na verdade tem pouca informação de forma clara e objetiva na internet. E a nossa missão aqui com vocês é desvendar, né, explicar de forma clara e objetiva indicadores, analisando tecnicamente a dinâmica da movimentação do preço, entre outras coisas, né? Sempre passando um conteúdo aqui de qualidade para você, do iniciante ao mais avançado. Eu gostaria de desmistificar e abordar de uma maneira bem prática e objetiva a teoria do Bo Williams, o FICUB, a teoria do FICUB. Então eu vou passar para vocês aqui qual que é a teoria do FICUB, tá? De maneira muito singela, eu quero que vocês entendam isso, por quê? Porque eu fiz o curso do Bo Williams, é um curso bem completo, é, até certo ponto maçante, porque ele fala sobre muitos cálculos matemáticos para ele justificar a utilização do φ, tá? Para justificar a utilização do φ. E eu não vou explicar para vocês aqui qual que é a importância do φ, como o φ surgiu, a história do φ, e para convencer você que o φ é um número mágico, né, que realmente é um número muito especial. Tá? Você tem que saber que o FII é um número especial e é um número que tem a ver com a dinâmica da aumentação do preço, e não só do mercado financeiro, mas com muitas coisas do nosso dia a dia, tudo bem? Tá ok. Então, eu não vou explicar detalhadamente o FII, tá? Vou só a partir do pressuposto que ele é um número importante. Tendo isso dito, outra coisa que nós temos que saber, que é a base da construção do Bo Williams, é sobre a teoria de Dow e as ondas de Elliott. Tá? E Bo Williams também desenvolveu todo o seu estudo com base na teoria de Dow e as ondas de Elliott e aplicou o φ em cima da teoria de Elliott para que ele pudesse desenvolver a teoria dos fractais. Porque o estudo do Bo Williams, a novidade que o Bo Williams trouxe para a gente, é uma visão mais holística sobre os fractais. E ele desenvolve toda a teoria dele com base nisso, tudo bem? Então aqui, se você der uma olhada aqui no meu gráfico, por exemplo, né, segundo o Bo Williams, o preço ele tende a seguir a teoria de Elliott e as ondas de Elliott, onde que nós sabemos que as ondas de Elliott são ondas de impulsão e retração. Onda 1, onda 2, onda 3 de impulsão, temos as pequenas ondas de correção e o ABC. Aí, Oliver, não é onda 1, onda 2, onda 3, é onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Aí ABC. Gente, simplifica. Eu costumo chamar a teoria de Elliott de onda 1, onda 2, onda 3. São as ondas de impulsão e as ondas de correção. Tá? E depois, no final da onda 3 de impulsão, nós temos a possível correção da tendência de baixa ou de alta. Tudo bem? Tranquilo. Essa configuração de Elliott, segundo Bo Williams, ela acontece o tempo todo em vários time frames gráficos. E o preço tenderia a seguir essa configuração, essa dinâmica de movimentação o tempo inteiro. Perceba aqui do lado, olha o meu mouse, tá? Eu tenho um fractal teórico em que o preço se desloca sucessivamente dentro desta teoria, o tempo todo repetindo essa formatação aqui. Tudo bem? Tranquilo. Então, segundo Bo Williams, o preço ele se desloca nesse sentido em vários time frames diferentes. Tanto você pode olhar para 1 minuto, que você vai ver essa formatação de deslocamento. Você pode olhar para 5 minutos, que você também vai ver. Você pode olhar para 15 minutos, para 1 hora, para 2 horas. Pode olhar para o tempo gráfico, para o time frame que você quiser, que você vai ver essa formatação de deslocamento. O Bo Williams acredita que realmente o preço se desloca conforme a teoria de Elliott, tudo bem? Então aqui embaixo, nesse painel azul, perceba que eu tenho aqui, dentro de um time frame maior, tá? Essa pernada azul representa parte da formatação desse fractal e que dentro dessa pernada azul eu teria um fractal menor, um fractal intermediário representado pelas linhas vermelhas, que faria também esse movimento, e dentro de cada pernada dessa agora da vermelha, eu teria outro movimento do fractal representado pelas linhas verdes. Então, Oliver, então quer dizer que cada pernada dessa tem um fractal completo dentro? Sim. Então, com base nessa teoria, pode-se dizer que os fractais são infinitos, tanto para menos como para mais. E tudo depende de uma visão holística, de que distância você está olhando o preço. Se você está olhando uma janela de meses, uma janela de semanas, uma janela de dias, uma janela de minutos e assim sucessivamente. Tá? Então, esse é o fractal. Esse é o fractal. É a repetição das ondas de Elliott, tá? Do padrão das ondas de Elliott, em determinados time frames diferentes.
Tudo bem? Isso aconteceria sempre conforme nós estamos vendo no nosso gráfico à esquerda aqui, onde está meu mouse. Perceba, aqui é uma junção de vários fractais e o preço teria por padrão, tá, teórico esse movimento. Tá? Então é importante que você saiba disso para você entender o que é o fractal. E o que é o fractal 5.3? Conforme os estudos de Bo Williams, ele chegou numa configuração do fractal 5.3. Eu não vou explicar para vocês, tá, que configuração que é essa, tá? Mas você sabe qual que é a fórmula do fractal agora. E ele fala que no fractal 5.3, esse tipo de movimento, esse tipo de configuração de repetições sucessivas das ondas de Elliott é mais comum, é onde há mais harmonia na padronização, onde tem mais recorrência nesse tipo de movimento, onde esse movimento acontece mais vezes de maneira sucessiva e de maneira harmônica, tá? No fractal 5.3. Aí ele pegou o Φ-cube e aplicou o número Φ e aplicou em cima do fractal 5.3 teórico, que é o fractal mais harmônico, onde que tem a maior ocorrência das ondas de Elliott, tá? De maneira sucessiva, e desenvolveu toda a teoria dele. Tudo bem? Ficou claro o que é o fractal? Tá? Não se preocupe se é o 5.3 teórico, se o que é o Φ, entenda o que é o fractal, que ele é a repetição das ondas de Elliott, 3 ondas de impulsão com 2 ondas de correção, onde há possível reversão da tendência dependendo do time frame que você está olhando. E independe também da janela de tempo, se é 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora. Ele ocorre em todos os time frames e o preço tende a atender a esta ocorrência de padrão de movimentação de preço. Tudo bem, gente? Ficou claro que é o fractal? Ficou claro que é o fractal. Vamos então avançar na teoria. Você precisa saber disso para entender o sistema Φ-cube, tá bom? Tranquilo. Então, com base nos estudos do Bo Williams, ele classificou os fractais em um fractal rápido, que é um fractal menor, um fractal intermediário, que é um fractal do meio, e um fractal maior, que é um fractal grande. Ou seja, ele pegou uma janela de tempo menor, chamou isso de fractal menor, pegou uma janela de tempo intermediária, classificou como fractal intermediário, e uma janela de tempo maior, classificou como fractal grande. Tudo bem? E daí o que ele fez? Com base na aplicação do Φ, com base na aplicação do Φ-cube, após ter classificado, ter escolhido um fractal pequeno, um fractal médio, um fractal grande, tá? Ele classificou os fractais através de médias exponenciais. No sistema Φ-cube, são as mimas, mas nós não temos as mimas aqui. Eu vou mostrar para você como você pode usar o Φ-cube em qualquer plataforma, mesmo sem ter o sistema Φ instalado, se ter o pacote do Φ instalado. Tudo bem? Para você entender a interpretação da teoria de Boole, porque ele mesmo diz que as médias exponenciais são muito parecidas com as mimas. Eu falei parecidas, não são iguais, tá? Mas que você pode usar as médias exponenciais para poder trabalhar a teoria dele, tá? De fractais em qualquer plataforma, mesmo não tendo o sistema Φ instalado, tá bom? Então, o que o Boole fez? Tá? Ele pegou médias exponenciais e aplicou o número Φ e chegou à conclusão que, com base no fractal teórico 5.3, que é o fractal que ele escolheu, que é o fractal base no desenvolvimento de toda a teoria dele, porque ele tem que escolher, você entende se os fractais são infinitos, ele tem que ter uma base para poder desenvolver a teoria e poder classificar e quantificar. Foi o que ele fez. Tá? E daí o que acontece? Com base no fractal teórico 5.3 e a aplicação de médias móveis exponenciais, no caso dele as mimas, ele classificou, tá, 3 fractais que ele desenvolve durante toda a teoria dele. E ele classificou da seguinte forma: um fractal menor ele é representado pelas médias exponenciais, no nosso caso aqui de 17 e 34. O fractal intermediário, que é você, que é aqui eu vou explicar para você sucessivamente porque é você, futuramente porque é você, ele classificou com as médias de 72 e 144. E o fractal maior, né, ele classificou com as médias de 305 e 610. Quando ele fala que ele classificou, ele vai mostrar para a gente que através da utilização das médias, você consegue ver os 3 fractais. Ou seja, utilizando essas 2 médias, você estaria vendo o fractal menor agindo. Utilizando essas outras 2 médias, você estaria vendo o fractal intermediário agindo. E utilizando essas 2 médias, você estaria vendo o fractal maior agindo. Ou seja, no mesmo tempo gráfico, independente do tempo, por exemplo, se você pega um gráfico de 5 minutos, se você aplica essas médias, você vai ter no mesmo time frame os 3 fractais trabalhando, o pequeno, o médio e o grande.
E se você está no 15 minutos, você vai ver os 3 fractais trabalhando, o rápido, o intermediário e o lento. Se vai para 1 minuto, você também estaria vendo os 3 fractais trabalhando, o rápido, o intermediário e o mais lento. Tudo bem, gente? Vocês entenderam isso, essa questão da classificação dos fractais por médias móveis exponenciais, ou pelas mínimas no caso dele? Tudo bem? Então vamos ver aqui. Então quais são as médias? Quais são as médias de Boole-Williams? Agora eu vou trazer aqui para você aqui o nosso gráfico, tá? As médias de Boole-Williams, segundo ele, para nós podermos olhar, trabalhar dentro da teoria de fractais, são 17 com 34, e essas médias aqui representariam um fractal menor, um fractal mais rápido. 72 e 144, que é o fractal do meio, fractal mediano. E daí, nós teríamos aqui, então é 17, 34, 72, 144, 305 e 610, que é o último fractal. Aí, Oliver, mas tem 1292 aqui em cima. Eu sei, mas eu não vou falar isso agora, senão vai complicar a cabeça, principalmente de quem está aprendendo. Tá? São só 3 fractais. Tem um fractal menor aqui também que eu vou mostrar para vocês, que a gente não usa no intraday, que é utilizado em swings e operações de grande prazo, com gráficos semanais, mensais. Tudo bem? Tudo bem. Então, o que acontece? Então, são esses os 3 principais fractais de Boole-Williams para o intraday e para operações de swing de pequeno prazo, como, por exemplo, de dias. Tá? É isso que ele usa. Ele classificou os fractais, tá? Em pequeno, médio, grande, com base na teoria das ondas de Elliott. Tá? E você estaria vendo aqui, com a aplicação dessas médias móveis, através da utilização do número Ficube, porque como que ele chegou nesses números, Oliver? Por que é 17? Por que é 34? Porque ele aplicou o número Φ, tá? Nessas médias, e essas médias são separadas por Φ ao cubo. Tá? Há uma separação lógica aqui de Φ ao cubo. Por isso que e tem uma explicação matemática para este número que eu não vou explicar para você. Saiba que é assim. É 17,34, representa o fractal menor, 72, 144, fractal mediano, e daí 305 e 610, o fractal maior. Tudo bem? E que são separadas por Φ ao cubo. Então, dentro desse exemplo que eu estou mostrando para você de 1 minuto, eu estaria vendo aqui os 3 fractais agindo. Se eu mudar para 5 minutos, por exemplo, eu estou vendo da mesma forma os 3 fractais agindo. Tá? Então, com essa classificação de médias, tá? Independente do time frame que eu estou utilizando, eu vejo os fractais agindo de maneira rápida, intermediária e de maneira lenta. Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Ficou claro que são os fractais e por que há essa classificação de numeração? Tudo bem. Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender da teoria do Boole-Williams, os fractais. Tá? Que são baseados nas ondas de Elliott, são infinitos, e toda a teoria dele foi baseada no fractal 5,3, que é o fractal mais recorrente onde aparecem as ondas de Elliott. Tá ok? Tá ok. Tá ok. Então, está aqui. Está aqui. Mais um exemplo. Existe um fractal curtíssimo, que é de 4,8, que é uma linha exponencial de 4,8. Nós não usamos para o intraday, porque é um fractal muito rápido, tá? E o time frame do intraday, no modo geral, é um time frame pequeno, é uma janela de tempo pequena para utilizar o fractal de 4,8. Quem é trader sabe que a média de 4 praticamente é uma média que segue o preço. Então, para intraday não serve, serve para swing, oposições de entre que você vai ficar meses posicionado ou mais dias posicionado. Você vai olhar para um time frame maior, para um gráfico de uma ação, e daí você usa esses fractais, tá? Então, vamos esquecer para o intraday o fractal curtíssimo e vamos olhar aqui esses 3 fractais que eu falei para vocês. Então, você perceba que o fractal menor ele é representado por 2 linhas, o intermediário também, o fractal longo também é representado por 2 linhas. Tá? Aí outra coisa que você tem que entender, tá? Existem 2 maneiras de você olhar para o fractal menor, médio e grande. Se você olha para o fractal menor analisando a média de 17, a sua correspondente no fractal intermediário é a média de 72 e a sua correspondente no fractal longo é a média de 305. Se você vai fazer uma análise no fractal menor olhando a média de 34, a sua correspondente no fractal do médio é o 144. E a sua correspondente no fractal longo é o número 610. Tudo bem? Ai, Oliver, eu não entendi. Calma, eu vou explicar para vocês por que você deve entender essa correspondência entre 17, 72 e 305 e
34, 144 e 610. Perceba que é uma analogia diferente de interpretação. Quando você interpreta somente um fractal de maneira individual, você está trabalhando entre a combinação dessas duas linhas, 17 e 34, 72 e 144 e assim sucessivamente. Agora, quando você vai fazer a comparação entre fractais, você tem que fazer a comparação sempre entre 17, 72 e 305 ou 34, 144 e 610. É óbvio, o menor com o menor de cada fractal, o maior com o maior de cada fractal. Ah, Oliver, tudo bem, eu entendi. Por que isso? Calma que eu vou te explicar. Calma que eu vou te explicar. Vamos parar por aqui e agora eu vou trazer agora a continuação da teoria de Bose-Williams e depois eu vou explicar agora de maneira singela a utilização dos fractais, tá? Para que a gente possa avançar um pouco mais. Agora eu vou trazer meu gráfico aqui. Cadê aqui? Tá? Segundo o Bose-Williams, para você poder utilizar a teoria dele, você não precisa trabalhar com todas as médias. Para você que está começando, você escolha só 3 médias. Como assim só 3 médias, Oliver? Eu tenho um gráfico aqui já com as médias colocadas. Nesse caso, eu escolhi a média de 17. Então, a sua correspondente no fractal intermediário é 72 e a sua correspondente no fractal grande é 305. Você poderia usar aqui 34, 144 e 610 também, tudo bem? Então, para quem está começando a estudar a teoria do Bose-Williams, é melhor usar essa configuração, apenas 3 médias, porque aqui eu já tenho os 3 fractais, eu não preciso das 6 linhas. Com 3 linhas aqui eu já tenho a representação dos 3 fractais em qualquer time frame que você for estudar a teoria do Bose-Williams. Tudo bem? Ficou entendido porque eu estou usando 3 linhas? Porque agora é o primeiro passo, é mais fácil do que trabalhar com 6 linhas. Mas é a mesma coisa, eu estou vendo os 3 fractais aqui. Tudo bem? Tudo bem, tá? Tendo isso exposto para o vídeo não ficar muito longo e maçante, eu vou fazer uma série sobre o Ficube, tá? Eu vou parar por aqui e vamos retomar esse conteúdo dos 3 fractais, tá? E a análise dos 3 fractais aqui na próxima aula, tá ok? Obrigado pela atenção, um grande abraço, até a próxima aula.